Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 76. A majestade e o poder de Deus. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Asaf, cântico. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Tu, se te iras, quem poderá subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Então nós vemos aqui um salmo de louvor a Deus, um salmo que exalta a grandeza, o poder do nosso Senhor. Ele fala aqui, inicialmente, que Deus é conhecido em Judá, o nome de Deus é grande em Israel. Ele fala ali de Salém, né, e Sião como o lugar ali da sua morada. Nós sabemos que Deus revelou no Antigo Testamento a sua habitação, né, de uma forma representativa, por meio de tabernáculo, por meio de templo, um monte muito importante, né, o Monte Sião ali. Então, representativamente ali a habitação de Deus no meio do povo. Mas nós sabemos que Deus ele não pode se resumir a um lugar físico, porque Deus é infinito. Deus está em todos os lugares, mas representativamente no Antigo Testamento ele habitava no tabernáculo, no templo, e no Novo Testamento nós vemos que a presença de Deus é representativamente a igreja, né? Na igreja, a verdadeira igreja de Cristo, e na vida de modo individual de cada um dos seus filhos, né? Isso sem falar da própria pessoa de Jesus Cristo, que ele é o templo, né? Até o Evangelho de João vai apontar nessa direção. Ele é o templo, ele é a pedra angular do edifício que tem sido construído com pedras vivas, que são os crentes. Então não podemos deixar de falar de Jesus quando se fala sobre a habitação e a representação da presença de Deus. E aí ele fala que naquele lugar da habitação de Deus, ele despedaçou os relâmpagos do arco, que imediatamente não me vem aqui um sentido claro dessa expressão, o escudo, a espada e a batalha. No geral, esse versículo 3 está apontando aqui para o fato de que Deus ele despedaça tudo o que pode parecer uma oposição em relação a ele, né? Ele despedaça, ele desfaz tudo isso. E ele diz: tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Deus majestoso. E aí fala em relação aos homens, né? Aqueles que tinham ânimo forte, aqueles que eram valentes, aqueles que criam no poder das suas próprias mãos, eles foram despojados, eles dormem no seu sono, eles não podem confiar em si mesmos. E aí ele diz no 6, ante a repreensão,
ante a tua repreensão, paralisam carros e cavalos. Naquela sociedade, talvez carros e cavalos eram as armas mais poderosas, né, daqueles dias, né? Talvez hoje, se fosse escrever algo nesse sentido, poderia se dizer: ante a tua repreensão, ó Deus, paralisam-se as bombas nucleares, né? Que é o que a gente entende que é, pelo menos hoje, aquilo que é de mais poderoso, tem o maior poder destrutivo na Terra, são as bombas nucleares. Veja, Deus tem poder até mesmo para paralisar os efeitos de uma bomba nuclear. Tu sim, tu és terrível, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Uma das coisas que as pessoas nem sempre têm consciência é que Deus se ira. Deus se ira porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma força, Ele não é uma força impessoal, Ele é um ente relacional, Ele se indigna, Ele se ira. Né? É óbvio que a ira de Deus não é como a ira humana, evada pelo pecado, é uma ira santa, é uma ira justa, né? sem excluir em nada o seu amor também, a sua graça, né? Então Deus se ira sim, e quando Ele se ira, Ele é terrível, e ninguém pode subsistir à ira de Deus. O Novo Testamento vai falar que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O apóstolo João vai dizer que aqueles que não creem no Filho de Deus, sobre eles permanece a ira de Deus. Então é algo muito perigoso, né? Nós temos que buscar um refúgio. O único refúgio verdadeiro que realmente pode nos proteger da ira de Deus é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele sofreu em si mesmo a ira de Deus, foi morto pelos nossos pecados e ressurgiu. Então nele, Ele que venceu a morte, é o único refúgio que nós podemos ter da ira de Deus. E aí ele segue no versículo 8, 9, 10, né, mostrando que esse Deus maravilhoso, grandioso, né, ele faz ouvir o seu juízo, né, ele tem poder sobre a terra, né, tremeu a terra e se aquietou. Quando Deus julga, Deus salva os humildes. E até a ira humana, que é uma ira pecaminosa, há de louvar-te. Então, em certo sentido, até mesmo as coisas boas e também as coisas ruins que os homens produzem, de alguma forma isso vai redundar em glória a Deus, nem que seja na punição do erro, na punição do pecado. E aí um versículo 11, né? O 11 e o 12, como deve ser o relacionamento dos homens com esse Deus? E aí ele diz: fazei votos e pagai-os ao Senhor. Quer dizer, se você se comprometeu com Deus, você tem que cumprir o seu compromisso. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Então, o princípio aqui de que na adoração a Deus está também as nossas ofertas, né? Ofertas podem ser em dinheiros, ofertas de sacrifício, de amor, em diversos sentidos, né? Quando nós nos dedicamos ao outro, pode ser um sacrifício para nós, né? Enfim, muitas maneiras de nós adorarmos a Deus desta forma. Sem dúvida, o maior presente, se é que podemos dizer assim, que nós podemos dar a Deus é uma vida santa, uma vida íntegra, fiel às Escrituras. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Então, aqueles que são orgulhosos, eles acabam por fim sendo humilhados diante de Deus. Por quê? Porque ele exalta a humilde, mas ao orgulhoso ele quebranta. Bem, essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.